O delegado Valdir Soares fala sobre o envolvimento do álcool com o trânsito e explica a dificuldade de colocar a lei seca em prática. Esse acidente aconteceu, por mais uma vez que nós temos falado, é embriaguez ao volante. O motorista descia pela Avenida Cotovia, sonolento, avançou a pista contrária e atingiu um motociclista e sua garupa. A motocicleta e a garupa foram jogados numa ribanceira. O motociclista morreu na hora, a outra vítima foi removida para o hospital e lá acabou falecendo nesta madrugada. Ele confirmou que nessas festas comuns de domingo à tarde, ele ingeriu cerca de 6 garrafas de cerveja, levou a filha, 2 filhos para casa, a esposa, e depois estava indo para a casa dele, que ele mora em local diferente. E nesse trajeto, ele alega que havia um carroceiro no caminho, mas a polícia não constatou isso na sua visita ao local. Sem dúvida, o que contribuiu foi, sem dúvida, a sua embriaguez ao volante, que tem matado. Indiciamos ele por homicídio doloso, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele assumiu o risco de matar 2 pessoas com sua conduta. Em regra, a grande parte dos motoristas que matam usando um carro como arma são pessoas de bem, né? Mas que assumem o risco de matar porque bebem em festa, bebem em bares, né? Nós temos percebido, né, que a nova lei seca não pegou muito bem, não. As pessoas continuam rasgando dinheiro e pouco se importando com o valor da multa. Na última sexta-feira, nós autuamos em flagrante 9 motoristas embriagados, com fiança de 6 mil, 9 mil reais. E parece que isso não tem tocado o coração das pessoas, porque tivemos 2 mortes, das 6 mortes de quinta-feira para cá, 2 mortes com pessoas envolvidas com álcool. André Alves Rocha lamenta e em prantos conta como foi o acidente. Quer contar como aconteceu? Eu estava descendo com a Avenida Cotovia lá, e o mendigo apareceu com aqueles carrinhos de levar papelão. Eu tirei o carro dele e o carro perdeu o controle. Aí acertou o rapaz. Você bebeu muito? Não. Você estava onde? Era uma festa de família? Eu estava comemorando o nascimento do meu sobrinho. E André, você chegou a ver o casal na moto? Não. Como foi isso que aconteceu? O que você consegue lembrar? Eu estava descendo, deixei meus filhos em casa e estava indo embora para casa para dormir. Aí, do nada, lá não tem iluminação, não tem nada, a gente não enxerga nada. O cara apareceu do nada, o senhor, o rapaz que mora debaixo da ponte lá, que até o oficial falou pra mim, ele apareceu do nada com aquele carrinho dele, eu fui desviar e o carro perdeu o controle. Estava chovendo, não? Você tentou prestar socorro? Assim? Eu fiquei lá, eu machuquei também, eu estava meio zonzo ainda. Você, quando bateu, você não viu o pessoal na moto? Não vi, não. Como é que fica assim? 2 morreram, como é que é o seu pensamento? Eu não consigo pensar, eu só lamento muito. Eu vou falar um negócio aqui, corta pra mim, daqui a pouco passa pra lá. Eu vou falar um negócio aqui, algumas pessoas podem concordar, outras podem discordar. Afinal de contas, a liberdade de expressão, ela existe para isso, né? Nós lutamos tanto nesse país para que a gente tivesse o direito de expressar a nossa opinião. A minha opinião, ela é simplesmente a de que essa lei seca e nada é a mesma coisa. E vou explicar por quê. Se você pega um bom advogado e diz que o cara é dependente do álcool, e ao pegar o volante do carro, ele estava em estado de semi-inconsciência, então ele não pode responder pelos seus atos, ele acaba tendo ali uma liberdade, ou até vai, no máximo, vai para uma clínica de tratamento, não vai para a cadeia. É a mesma coisa, gente. Vocês se lembram daquele cara que na cidade do interior, lá em Uruana, não sei o quê, o cara, sob o efeito do álcool, ele matou uma criança de 10 anos. E o álcool serviria como atenuante, ou seja, ele não seria, a pena dele seria reduzida, porque ele é um dependente do álcool. Então, o álcool provoca uma inconsciência. E quando você está inconsciente, você faz algumas coisas e não tem ciência, não tem a capacidade de entender, discernir ou saber o que você está fazendo.
Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo agora no álcool o que nós vivemos na droga. O que eles resolveram? Descriminalizaram o uso da droga. Então, pega o caboclo lá, usando a droga, o cara comete o crime. Se tiver um bom advogado, não, ele agiu sob o efeito de entorpecentes. Ele não tem que ir para a cadeia, ele tem que ir para uma clínica de recuperação. Vai acontecer a mesma coisa com essa lei seca, porque o Brasil elabora umas leis tão sem fundamento, né, tão sem fundamento, que abrem brechas, o povo acredita. O Dr. Valdir é um incansável batalhador, o Dr. Valdir é um cara que quer resolver as coisas, mas não tem como, porque como é que você pega um cara que está extremamente alcoolizado e fala para ele não vai dirigir? Ele dirige, vai, ele está inconsciente, ele não tem a capacidade de saber se aquele ato pode matar alguém. Então o Dr. Valdir faz o trabalho de colocar, porque tem um crime culposo, é aquele crime que você não tinha a intenção de matar, e tem o doloso, aquele que você tinha a intenção de matar. Mas como é que uma pessoa que está sob o efeito do álcool e ela não tem a capacidade de determinar o que é certo, o que é errado, você dizer que essa pessoa ela tinha a intenção de matar? Né, Samuel? Ô Alexandre, eu posso estar muito errado, mas a experiência ela tem me dito isso. Tanto é que o pessoal do crack lá em São Paulo está sendo tratado como doente, já não é mais criminoso. E tudo nessa vida, essa lei seca, ela tinha que ser como foi nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, na década de 50, houve uma lei seca para evitar problemas de crimes e outras coisas. E aí era proibida a venda de bebida. E os contrabandistas, né, os mafiosos, até hoje, você que assiste filme americano, o cara, ele não toma mais, ele não toma o uísque na garrafinha, ele toma num negocinho assim, que parece uma frasqueira. O pessoal lá nos Estados Unidos toma cerveja dentro de um saquinho de papel, porque veio uma cultura de que o álcool era crime. Então aquelas pessoas que têm aquela coisa consciência, elas pegam a garrafa de cerveja, põem dentro do saquinho, ou então pega o uísque, põe dentro de uma frasqueirinha, do negocinho e bebe. Aqui no Brasil a gente está começando pelo lado errado. Antes de você ter atitudes iguais a essa, não estou defendendo não. Eu não bebo, não gosto de bêbado. Tem uma coisa que eu não gosto, é a tal do bêbado. Agora bêbado gosta de mim. É impressionante. Aonde eu chego tem um bêbado, ele encosta em mim. Não sei por quê. Não sei, acho que minha orelha é grande, o cara acha que ele vai ouvir. Mas a gente começa a combater as coisas pelo fim, não pelo começo. Se você adotar uma política rigorosa sobre a questão do álcool, isso aí, a ação da polícia, vai ser muito mais bem feita do que você chegar depois que o cara matou e prendeu. Temos que rever essa questão. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. O seu filho está em casa, aí parece lá aquele comercial de cerveja, como é bonitona, com os caras sarados, eles não mostram acidente, eles não mostram isso, não mostram nada. Eles mostram só o lado bom da bebida. E o lado ruim da bebida é só quando você fica dependente. E aí o cara comete um crime, e a lei ela é muito clara. Se você não está, o tal do imputável, se você não tem condições de responder pelos seus atos, você não pode ser punido. Então você precisa ser tratado. O que vai acontecer com essa lei seca? Pega um bom advogado, não, meu cliente ele é dependente do álcool. O caso dele é doença, não. Ele estava inconsciente, cometeu isso, cometeu aquilo, então ele precisa de tratamento e não de cadeia. É o que acontece sempre aqui no Brasil. Tem um comercial que o governo do estado, Paulo Henrique, deve ter aí, veio pra gente, o da dengue. Parabéns ao pessoal que elaborou
esse comercial muito bem elaborado, porque muitas pessoas acham que dengue é uma doencinha. É igual lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Tantos acidentes que aconteciam nas estradas, aí o pessoal colocou outdoor nas estradas mostrando acidentes fatais. E o resultado foi imediato, porque quando o cara enxerga aquela tragédia, automaticamente ele sabe que ele pode ser uma vítima. E a gente tratava a dengue como se fosse... liga para a pessoa e fala, onde você está, fulano? Estou no supermercado. Como é que você está? Não estou muito bem não, estou com dengue. Onde você está, fulano? Não, estou viajando, estou aqui na praia. E aí, está tudo bem? Estaria tudo bem se não tivesse com dengue, né? Agora, essa campanha do governo do estado de Goiás, esse comercial que foi feito, é impactante. A gente vai ter esse comercial, já veiculou esse comercial, que fala que dengue mata. E já mostra o cara falando assim, que está o espírito, porque o corpo morreu. Então, são ações iguais a essa que a gente tem que tomar, sabe, de prevenir